Olá, aqui é o pastor Eliezer Oliveira. Que bom que você escolheu estar aqui com a gente hoje para participar desse devocional. Nós estamos no meio de uma série que se chama Os 7 Pecados do Rei Davi. Nós já tivemos os 2 primeiros episódios, o primeiro falando sobre o pecado da omissão, o segundo falando sobre o pecado da cobiça, e hoje nós temos como texto base 2 Samuel 11:4, e assim a gente lê. E Davi mandou trazê-la. Ela veio e eles tiveram relações. Então, ela voltou para sua casa. Davi não foi capaz de resistir à tentação, o que levou à cobiça. Esta o dominou e o levou ao adultério, que é o terceiro pecado desta série. Adultério ou infidelidade conjugal é como chamamos o relacionamento de uma pessoa comprometida com alguém que não seja o seu cônjuge. Mas numa análise mais estrita da palavra, adultério é o resultado de algo adulterado, falsificado, corrompido, negativamente modificado. Que situação desastrosa de Davi! Alguém que em seu contexto cultural poderia se casar com quantas mulheres quisesse, de forma legal. 2 Samuel 12:8 fala um pouco sobre isso. Decidiu se apropriar de uma mulher e de um soldado leal do seu exército, consumando assim um terrível ato de desprezo por Deus, que está lá em 2 Samuel 12:9. Infidelidade conjugal é um pecado terrível. As consequências são desastrosas e ressoam para o resto da vida. Menos doloroso é quando há perdão da parte ofendida. Mas quando isso não ocorre, o que resta são corações partidos, dilacerados, tristeza e dor, onde não se pode voltar atrás e reparar o erro. O adultério leva à morte. De acordo com Provérbios, este pecado é um atalho para a morte. Está lá em Provérbios 5:3-6, 7:24-27, 16:25. Talvez não morram pessoas, embora em muitos casos isso ocorra, mas morrem sonhos, projetos, alianças, alegrias, confiança e muitas outras coisas boas. Nem precisaria citar o terrível peso da consciência de quem comete o ato. Provérbios 5:3-4. Consequências físicas, espirituais e psicológicas devastadoras surgem daí. Problemas psicológicos surgem pela razão de a mente não suportar tanta pressão por culpa e energia gasta para esconder o erro. Complicações na esfera espiritual ocorrem porque geralmente ocorre um significante afastamento das coisas de Deus em suas situações. E no desenrolar do processo, o corpo também tende a ser afetado, apresentando enfermidades psicossomáticas, isto é, aquelas originadas de experiências emocionais negativas ou traumáticas. Perdas irreparáveis. O ofensor, se tiver um coração com um mínimo de sensibilidade, pensa na família ou união conjugal que destruiu, sua própria ou da outra pessoa com quem se envolveu também, o que faz pesar mais ainda sua consciência. Há casos em que não há perdão do ofendido. Há casos em que o ofendido declara ter perdoado, mas vive relembrando ou ressentindo as mágoas e angústias da infame experiência. Nós sempre devemos perdoar, Mateus 18, 21 e 22. Ainda assim, traição é um ato tão cruel que, de acordo com Jesus, não deveria sequer ser imaginada, Mateus 5, 28. Quanto mais tramada e consumada. Há casos em que os vitimados procuram vingança, Provérbios 6, 34 e 35. Todas essas consequências e muitas outras testemunham exaustivamente que o adultério é um abismo profundo, repleto de escuridão e dores inimagináveis, Provérbios 22, 14, 23 e 27. Em suma, a traição conjugal é uma injustiça muito grande. É um ato insano, por isso suas consequências são equivalentes. Certo provérbio diz, aspas, pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Provérbios 6:27.
O livro de Provérbios afirma que a pessoa que comete adultério destrói a si mesma. Provérbios 6:32. Para nos guardarmos desse mal, o melhor remédio é seguir os conselhos de Provérbios 5 e pedir a Deus que firme os nossos passos em seu amor. Que a sua vida seja abençoada, mais uma vez, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse momento para compartilhar esse conteúdo, deixar o seu comentário, o seu like, a sua sugestão, por que não também o seu pedido de oração. E o mais importante, nunca se esqueça de que o mundo é deles, mas o céu é nosso. Até amanhã.